Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos conversar hoje então sobre mais um ponto da nossa disciplina que trata dos estudos de comunidade, tá certo? Nós vamos aprender hoje o que são esses estudos de comunidade, né? Como é que eles surgiram e como eles podem auxiliar a compreensão dos processos que a gente estuda nesses dois campos do saber, que é a antropologia jurídica e a sociologia jurídica, tá certo? Primeiramente, apresento aqui para vocês a divisão do nosso estudo de hoje, tá? Então, nós vamos falar primeiro, trazer um conceito de comunidade, tá? Lembrando que existem vários e que a gente não tem como abordar tudo na disciplina, mas trouxe aqui um deles para que a gente reflita um pouco sobre o que é a comunidade, né? Ah, Posteriormente, as dimensões do conceito de comunidade, né? Quais são os aspectos mais pertinentes relativos a esse conceito. Depois disso, a origem dos estudos da comunidade, um breve histórico, né, para que a gente entenda o contexto no qual se começou a pensar nesses estudos, certo? E a importância deles para consolidação das ciências sociais no sentido geral, né, como áreas, como ciências, como disciplinas mesmo, né, academicamente falando. E conceito de estudos de comunidade, tá? Então, primeiramente, conceito de comunidade, até chegar no conceito de estudos de comunidade, que é esse instrumento que a gente vai estudar, né? Falar um pouco sobre como eles aconteceram, qual o contexto histórico em que eles foram pensados, teoricamente, no Brasil, e, por fim, falar um pouquinho também sobre a contribuição prática dos estudos de comunidade para a antropologia e para a sociologia, tá certo? Então, no primeiro momento, aqui para que a gente verifique o que é a comunidade, né? Então, o conceito de comunidade, ele tem sido convencionalmente compreendido, né? Na verdade, eu peguei um texto um pouco antigo para falar sobre isso com vocês, para que a gente tenha essa dimensão acerca de como isso foi sendo construído e como isso vem sendo aperfeiçoado, tá bom? Mas esse conceito, então, ele vem sendo compreendido como um determinado segmento populacional, né, que ocupa uma área territorial contígua, né, então aquela área que se estende, de certa forma, com ou como um certo tipo de relação social, evocando os aspectos mais positivos dos processos de associação humana. Tá? Então a gente tem alguns elementos aqui. Então é um segmento da população. A gente tem aí aparecendo de uma maneira ou de outra o conceito de território, que é um conceito muito interessante também, é um conceito da geografia, mas que tem muito a nos ensinar também sobre como os seres humanos eles se relacionam com o espaço, vamos dizer assim. Então, os processos que vão acontecer num determinado espaço vão determinar o território. É uma coisa bastante interessante. E também vai estar envolvida a questão das relações sociais, né? O que evoca aqueles aspectos mais positivos da associação humana. Né? A associação humana no sentido mesmo de reunião, né? Do ser humano se reunir para viver em comunidade, para viver em sociedade, ok? Então a gente vai partir desse núcleo de pensamento para poder pensar o que é a comunidade. Então, as definições explícitas de comunidade têm de certa forma, se ligado mais enfaticamente a um ou outro desses ângulos, né, desses elementos que a gente vai observando nesse contexto. Algumas vezes salientando variáveis de natureza ecológica ou demográfica, tá? Outras vezes acentuando processos sociais ou psicológicos catalisadores da unidade comunitária. Então, todas essas questões, elas acabam influenciando no que é a comunidade, certo? Mas, dependendo do conceito que vocês forem analisar, vai prevalecer um ou outro enfoque, um ou outro elemento. Então, é um conceito assim bastante interessante, bastante complexo. Inclusive, a gente consegue observar isso
de forma bem aprofundada no campo da sociologia, né, especialmente. E aqui, dentro do contexto de análise dos dois textos nos quais eu me baseei para fazer essa apresentação, que estão referenciados lá no final, tá? Nós encontramos algumas variáveis relevantes para pensar o conceito de comunidade, tá? Os textos que nós encontramos, eles sempre são categóricos em dizer que não há, assim, um conceito fechado para a comunidade. Então, os conceitos eles podem ser trabalhados sobre distintos vieses, sobre distintas formas de vista. Então, o que a gente pode fazer é, digamos, trazer as variáveis mais relevantes, né, e pensar a comunidade dentro dessas variáveis, entre as quais, né, Arensberg destaca as variáveis espacial, né, que também está relacionada àquela questão territorial que eu falei para vocês. Então, território e espaço são categorias diferentes que a gente precisa pensar. Quanto o espaço seria algo mais cru, digamos assim, né? O território, ele inclui as relações de poder, as relações sociais que incidem diante desse espaço, tá? Isso aqui sendo bem bruto, tá? Acho que se algum geógrafo me pega falando assim nesses termos, eu acho que eles vão me brigar, mas tudo bem. Se vocês entenderem, eu já fico satisfeita. O outro viés relevante é o populacional, né, obviamente, porque a gente está falando aqui de uma parcela da população, né? Então, assim, população também é um termo que é um pouco controverso, mas todo mundo entende quando a gente diz o que é população, né? E do ponto de vista da biologia, população é o número de indivíduos que compõem uma determinada comunidade do ponto de vista biológico falando, né? Mas a população ela também pode ser aquele contingente de pessoas, certo? Que habitam um determinado espaço. Então a gente tem vários olhares para ver o que é a população, mas obviamente a gente está falando aqui de um conjunto de pessoas, seres humanos, ok? Um terceiro aspecto relevante é o aspecto organizacional, que trata da organização social daquela determinada comunidade. Então, nós vimos já ao longo da disciplina que várias e várias, ou melhor, são infinitas as possibilidades de organização social, de organização a partir da das nossas percepções culturais. É possível que esses arranjos aconteçam das mais diversas formas possíveis, certo? E também a última variante relevante, né, seria o aspecto temporal, que onde a gente pode localizar essa comunidade, os indivíduos que vivem nessa comunidade, dentro do tempo, né, dentro de um conceito histórico também, certo? Então, são alguns elementos importantes para que a gente compreenda o que é a comunidade. Outras questões igualmente importantes que acabam aparecendo também através de outras palavras-chave, digamos assim. Aqui eu coloco 3, que também vocês vão encontrar nesse texto, que é bastante interessante, que vai estar anexo na atividade de vocês. A questão do caráter unitário da comunidade, não que todo mundo seja igual e exatamente pense igual e que não haja conflitos, tá? Longe disso, toda comunidade tem conflitos, mas dentro daquela organização social há um modo de vida predominante, digamos, mais prevalecente do que outros, certo? Então essas fotos todas que eu uso nas apresentações são fotos que ou são fotos que eu mesma tirei ou que eu retiro de comunidades tradicionais mesmo. Essa foto não é uma foto minha, né? Essa daí eu acredito que foi em algum site institucional falando de comunidades tradicionais, se eu não me engano, é uma comunidade faxinalense, aquela comunidade que nós vimos. Não sei quem teve a oportunidade de assistir os vídeos lá da Antropologia e Sociologia Jurídicas 1, né? A gente falou das comunidades tradicionais, das outras, né? Além dos povos indígenas, nós temos várias comunidades tradicionais. Só para fazer uma explicação para vocês aqui sobre essa aqui, por exemplo, que está bem no fundo aí, é do Furnas de Dionísio, também não é uma foto minha, é uma foto institucional. Essa aqui sim é minha, né? É uma senhora com uma bebezinha, provavelmente a neta.
e um vulcão no fundo, no alto da cidade de Antigua, Guatemala. Então, para que vocês só saibam o que essas fotos estão fazendo aqui. E essa aqui, né, a última não menos importante, é uma foto de um casal na Guatemala também, né, fazendo um cultivo. Então, eu vou já explicar para vocês o que essa foto está fazendo aí. Mas ok. A Hadfield, que é um teórico bastante relevante para essa noção de estudo de comunidade, como nós vamos ver daqui a pouco, ele distingue, ele já levanta outras questões relacionadas à comunidade e ao que se deve observar para considerar esse contingente populacional uma comunidade ou não. Então, a primeira característica que ele traz é a distintividade. Né? Então, essa comunidade ela tem que ser distinta de outras em algum aspecto. Né? Ela deve ter, através da sua organização social, características que lhe particularizem, certo? Então, portanto, ela é distinta de outros. Ele também coloca como um aspecto relevante a compactação. O que é a compactação na visão dele? Seria o caráter de que essa comunidade ela não é tão grande assim, nem tão complexa, que não seja possível observá-la, digamos assim, sem muito trabalho, sem muita artificialidade. Você olha e já consegue observar. Então, ela é compacta o suficiente para que ela seja analisada relativamente rápido, tá? Vamos colocar dessa forma. A homogeneidade no tempo histórico-social, slow changing, né? O que ele quer dizer aqui é que essa comunidade ela não vai sofrer alterações de estrutura social de forma tão dinâmica. Isso vai acontecer sim, porém de forma mais devagar, de forma mais tranquila, né? Então não há essa dinamicidade tão grande na modificação das estruturas sociais. E aí, por último, a autossuficiência dos membros, que seria o quê? Seria o provimento total ou quase total das suas necessidades dentro daquele modo de vida. Então, esse casal aí na Guatemala, eles têm, eu acho que são 4 hectares que eles trabalham, se eu não estou enganada. São 4. São 2 hectares em volta da casa deles e 2 hectares num terreno um pouquinho mais distante. Eles produzem tudo que eles precisam para viver nesses 4 hectares, tá? Eles produzem até a energia através, eles têm uma pequena estação, que eu não entendi bem como funciona, mas ok, para produzir biogás, que é utilizado pela comunidade. Então, na verdade, essa é uma família, mas existem várias outras famílias na Guatemala que vivem no mesmo esquema, né, digamos assim. Então é uma questão bastante interessante. Eles comentaram, inclusive, durante a visita que a única coisa de comida que eles compravam fora era o sal, porque todo o resto era produzido dentro da comunidade, nesses 4 hectares. E é incrível, assim. Então, eles têm os esquemas lá de agrofloresta. Esse senhor não sabe ler nem escrever, né? Mas tem outro tipo de sabedoria, sabe lidar com a terra, sabe lidar com o provimento das suas próprias necessidades. Algo que é bastante interessante. Então, nesses lugares vocês observam, né, que as comunidades elas têm essas características bem específicas que distinguem essas comunidades de outras, né? A gente pode olhar e observar, ver como é que é o modo de vida, não há essa modificação tão rápida das estruturas sociais, ela acontece de forma mais lenta e os seus membros são então autossuficientes, ok? Algumas características importantes para o estudo de comunidade, para essa ideia de estudo de comunidade. Primeiramente, a gente precisa considerar que essa ideia de estudos de comunidade, ela não vem como uma teoria propriamente dita, tá? Por quê? Porque quando a gente está falando em ciência, a gente tem os métodos científicos, certo? E a gente busca estudar sempre visando algum resultado que a gente possa opor de maneira mais generalizante. É para isso que a gente estuda, é para isso que a gente faz ciência. Então a gente estuda um determinado fenômeno e aí a gente quer dizer que por conta disso que a gente estudou, nós podemos então criar uma outra teoria, dizer que isso é oponível a outras situações e etc.
Os estudos de comunidade, portanto, eles não são uma teoria. Eles não se pretendem assim, eu vou fazer um estudo de comunidade e o resultado daqui vai ser aplicável para qualquer outra situação. Não, não há essa pretensão, tá certo? Então, não se cria essa generalização a partir do estudo de uma comunidade como centro conceitual específico, ok? Então, o que é? Para que serve, né, o estudo de comunidade? Eles são um instrumento metodológico que precisa ser usado corretamente e sem grandes expectativas no sentido de, vou descobrir a pólvora, vou descobrir como funcionam todas as comunidades do mundo através da análise de uma comunidade. Não, não é isso, tá? Apenas esse estudo vai servir para analisar aquela comunidade em si. Então, portanto, depois a gente vai ver que existem algumas críticas aos estudos de comunidade em vista do que já existe hoje em dia, das etnografias, dos outros estudos sociológicos possíveis, ok? Mas os estudos de comunidade estão na nossa ementa, então a gente vai falar deles. Então, origem, né? Como que começou essa ideia de fazer estudos de comunidade? Então, lá desde os anos 20, nos Estados Unidos, né, os estudos de comunidade configuravam um método investigativo de comunidades em processo de mudança social. Então, ali no início do século XX, nos Estados Unidos, você tem uma série de mudanças que vem acontecendo e que demandam análises daquela sociedade. Então, assim, a antropologia, nesse sentido, ela tem uma grande contribuição dos estudiosos norte-americanos, tá certo? Então, aqui vocês vão observar que vai se acender o que hoje se chama de antropologia social, né, em que a gente vai buscar compreender os indivíduos, as comunidades, os costumes dentro da vida em sociedade. Lá no início do século XX, então, a gente tem a aparição de Franz Boas, né, que é considerado o criador do primeiro programa de ensino de antropologia dos Estados Unidos, na Clark University, e professor de antropologia da Columbia University. E suas críticas às ideias evolucionistas e a perspectiva etnocêntrica que vigorava até então. Então, se vocês lembrarem lá de Antropologia 1, e para quem assistiu as aulas que eu coloquei lá no link para vocês vão observar que dentro das escolas sociológicas havia uma que se chamava evolucionismo social, certo? Em que alguns teóricos afirmavam que haviam sociedades consideradas primitivas e outras mais evoluídas, e que essas primitivas elas caminhariam então para que um dia elas chegassem a ser evoluídas. Claro, muito conveniente para quem produzia esse discurso na época, né? Então, falando, não, eu sou a sociedade super desenvolvida e eu vou ensinar esses pobres coitados aí, primitivos, subdesenvolvidos, a chegar ao desenvolvimento. Então, muito conveniente. Vocês observam isso se vocês assistirem as últimas aulas, porque eu acredito que na revisão que eu fiz de antropologia, essa parte não entrou, porque daí eram as escolas, já era algo muito mais específico, a gente ia ter que voltar muito lá na antropologia 1. Mas para quem tiver curiosidade, volta lá na aula em que a gente fala sobre escolas antropológicas, certo? Aí nós temos também a contribuição de Radcliffe, que eu já citei para vocês. Ele critica então o Franz Boas, apesar de haver essa concordância essa discordância, na verdade, com o evolucionismo social, mas ele critica o Franz Boas com relação a que os procedimentos de pesquisa que essa antropologia desenvolvida por ele envolvia, eles tendiam a ignorar os aspectos ligados às mudanças que rompiam com o tradicional. Então, ficava às vezes muito focado no estudo das sociedades tradicionais e não contemplavam muito as mudanças que aconteciam no seio da sociedade, certo? Então, essa era a crítica que ele fazia, né? Então, ele compunha ali as fotografias etnográficas e, em contrapartida, o Radcliffe afirmava que as mudanças deveriam constituir o cerne das investigações antropológicas, né? E não apenas o estudo daquelas sociedades que mudavam de forma mais lenta, tá certo? O contexto histórico em que tudo isso vinha se desenvolvendo
eram, como eu já comentei com vocês, as transformações socioeconômicas ocorridas nos Estados Unidos da América, né? Especialmente os processos de urbanização e industrialização que foram bastante fortes, bastante presentes naquela época, ok? Nesse contexto, então, de transformações, né, que diversos antropólogos se voltaram para as questões ligadas à mudança social, à dinâmica social, tais como Bronislaw Malinowski, que quem assistiu às aulas também já sabe quem é, os Argonautas do Pacífico, Radcliffe Brown, Melville, a gente tem aqui, e Robert Park também, tem outros autores que compõem esse rol de pessoas que se dedicaram a construir o que se entende hoje como antropologia social, tá? Então, os estudos de comunidade, eles surgem nesse contexto, para suprir, digamos, também uma lacuna, né, de pesquisa, de investigação com relação às transformações que vinham acontecendo. E como a gente vai perceber, essas duas formas de estudar, né, as transformações da sociedade, elas tinham então influências tanto da antropologia quanto da sociologia, ok? Então aqui para vocês o conceito de comunidade, que é trazido no texto, que está lá no Classroom, vocês vão encontrar assim, o estudo de comunidade é então um método de observação e exploração, comparação e verificação. Não é o estudo de uma comunidade, de comunidades ou da comunidade. O seu propósito é antes o de usar a comunidade como um contexto para a exploração, descoberta, verificação de interconexões entre fatos e processos sociais e psicológicos. Então, não é simplesmente descrição da comunidade, mas buscar compreender as interações, as interconexões entre fatos específicos, processos sociais ou psicológicos dentro dessa comunidade, tá certo? Então, os autores que tratam desse tema, eles vão colocar os estudos de comunidade como sendo uma interseção entre a sociologia e a antropologia, tá? Por quê? Porque se a gente considera que os estudos de comunidade são uma ferramenta, eles são um instrumento, a gente precisa observar também que esse instrumento ele vai estar composto de regras de alguma área do conhecimento. E é aí que a gente tem a interseção. Por quê? Porque da sociologia, os estudos de comunidade, eles vão incorporar principalmente os temas abordados, né? Seja no que concerne as mudanças sociais, industrialização, desenvolvimento, né? No que se refere à sociedade, seja no ambiente urbano ou no rural. Tá? Então, esses temas todos, né, de condições, relações de trabalho, relações políticas, movimentos, conflitos religiosos, né, eles são muito voltados para a sociologia. Então, a gente vai emprestar esses conceitos de lá para poder fazer as análises. E da antropologia? Então, o Vilas Boas vai dizer que da antropologia serão utilizados os mais diversos aspectos da vida humana que são alvo de estudos antropológicos. Então, desde sistemas relacionados com a economia, as crenças, as religiões, né, e outras formas culturais, que a gente viu lá no conceito de antropologia, nós vamos então emprestar esses conceitos da antropologia também para fazer os estudos de comunidade, ok? E aí, gente, eu chego aqui na questão das críticas, tá? Críticas à ideia de estudos de comunidade. Deixa eu diminuir aqui, para não atrapalhar aqui, pronto. Então, o que os autores vão dizer? Que hoje em dia existem, né, abordagens mais atuais que enfatizam aspectos mais dinâmicos da comunidade e não apenas a observar o que influencia aquela comunidade a ser como é, né? Então, seja pela via da etnografia, seja pela via dos estudos sociológicos, a gente teria então ferramentas que captem melhor
essas dinâmicas, certo? E outras abordagens também, elas buscam uma análise mais consistente dos processos internos e fazem conexões mais amplas, né? Das quais a gente pode, de repente, levar a generalizações, que seria um objetivo mais próximo de estudos científicos, né? E também no que se refere a que outras abordagens trazem como resultado, eu acabei de falar, né? As possibilidades de generalizações e as explicações das causas dos fenômenos em estudo, tá? Então, é mais ou menos dizer que a gente tem hoje outras ferramentas que são mais eficazes nesses estudos. Porém, a gente precisa reconhecer, né, a importância desses estudos de comunidade para a consolidação das ciências sociais em si, né, que na época que foram consolidadas, muita gente ainda via com maus olhos esse tipo de ciência, né, no sentido de não acreditar a característica de ciência a essas áreas do saber, por não ser, digamos, cientificamente comprovável e etc. Com os estudos de comunidade, você tem esse apelo, esse viés de cientificidade para a ciência. Fala, não é assim bagunçado, uma coisa que sai da nossa cabeça. A gente vai na comunidade, observa, né, vê quais são as explicações daquilo que acontece ali, e a gente consegue então fazer um estudo dotado um pouco de características mais científicas, né, vamos dizer assim. Então, essas são as críticas que a gente observa. E no Brasil, gente? Então, como eu falei para vocês lá no início, né? Então, esse modelo de realização de estudos de comunidade, ele se estabelece no Brasil depois de passar pela matriz norte-americana, né? Então, enquanto a gente vê os estudos lá na década de 20, aqui eles vão chegar mais lá para 1950, mais ou menos, tendo essa matriz norte-americana e a influência dos autores, que a gente citou, inclusive. E o seu desenvolvimento no Brasil, ele também vai ter esse apoio, né? Essa característica de apoio à institucionalização das ciências sociais por conta da cientificidade que os estudos ofereciam às ciências nascentes, então, né? As que estavam sendo implementadas no Brasil, realizados os primeiros estudos, etc. Então, nesse ínterim, e aí para quem for ler o texto, vocês vão observar que quando se começou a trazer isso no Brasil, as primeiras discussões, na verdade, não na década de 50, mas na década de 30, você tem essa tentativa de deslegitimação dos estudos de comunidade, certo? E a defesa do seu uso, né, concomitante ali, ao mesmo tempo que uns buscavam deslegitimar, outros diziam que não, que era importante para estudar as transformações que vinham acontecendo no Brasil, né? Especialmente as transformações no campo. Então, nessa época, nós tivemos no Brasil essa questão bastante forte de êxodo rural, de migração para as cidades, né, de industrialização do Brasil. Então, todos esses processos acabavam sendo bastante interessantes para a realização de estudos de comunidade, com viés sociológico e antropológico. Tá certo, pessoal? E aí, pensando nas contribuições práticas, né, eu diria para vocês, e na verdade isso é retirado do próprio texto, dos textos que nós trabalhamos, que os estudos de comunidade permitem, então, um exame mais adequado das manifestações subjetivas e interindividuais da vida social. Então, você consegue fazer uma análise um pouco mais dotada de critérios, né? Observando uma comunidade, né? Verificando as relações que acontecem dentro dela, ok? E vendo, então, de que maneira você pode utilizar essas informações para melhorar, para fazer uma análise social melhor e pensar, então, por que não, políticas públicas a partir daí, né? Então, é uma coisa que eu sempre busco enfatizar na disciplina. As políticas públicas, elas não surgem do nada. Elas precisam de um estudo prévio. E os estudos de comunidade, então, eles têm um papel bastante interessante
para nos ajudar a entender a sociedade brasileira a partir da década de 40, tá certo? Então a gente não pode ignorar as contribuições desses estudos, certo? Então aqui, apenas para que a gente feche o nosso pensamento, mediante as argumentações que aproximam ou distanciam as disciplinas, vemos que os estudos de comunidade, especialmente no contexto de sua maior produção, constituíram um elemento catalisador nesse debate interdisciplinar, assumindo papel importante no estabelecimento de tradições institucionais e de pensamento sociológico e antropológico no Brasil, tá? Então, saber de tudo isso nos ajuda a internalizar o fato de que para pensar a sociedade, para pensar nos problemas da sociedade, a gente precisa entender essas sociedades e entendê-las num viés interdisciplinar. Porque sem isso, a gente vai estar praticando uma ciência burra, uma ciência parcial, uma ciência que não entende a complexidade da sociedade. Tá certo, galera? Então, eu espero que vocês fiquem com esse recado, que pensem a respeito, né? E aqui as nossas referências de hoje, eu achei melhor trabalhar com artigos científicos que trazem a visão de diversos autores, né, do que simplesmente pegar um deles e tentar fazer aqui uma análise aprofundada de um autor com relação a um tema, né. Eu gosto de trabalhar com artigo científico, eu acho mais produtivo, e eu acho que vocês já podem ter assim um contato para quem quiser se animar de repente de escrever, de seguir mais nessa área, né, de utilizar um pouco mais a parte científica dentro da universidade. Tá certo, pessoal? Então, até mais e até a próxima! Tchau, tchau!